mas vou assistir depois. Abraços. Obrigada, Diego. Obrigada, Diego. Está sem áudio. Tá, obrigada. Eu agradeço, então. Olha, eu fui convidada pelo Diego para estar aqui. Eu sou a professora Patrícia, da cidade de Lucélia, eu leciono português, mas eu trabalho mais com inglês, né? E faz 7 anos que eu trabalho na sala de leitura do Estado. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou ouvindo ninguém. Se entrecorta muito, professora. Hein? Tá. Eu estou percebendo que está cortando. Então, você vai me dando toque, porque eu estou pelo celular. Então, eu não vou conseguir ver. Se vocês levantarem a mão pelo celular, não consigo. Tudo bem? Então, ok. Então, boa noite a todos, né? Falar sobre leitura para além dos muros da escola. O que seria isso para mim, como professora que trabalho em sala de aula, que trabalho na sala de leitura? Primeira coisa que a gente fala é que está envolvendo sempre a comunidade, a família, né? Porque a gente vai tornar um leitor, sem dúvida, criança, até os 9 anos, né? Mas eu sempre falo, todo mundo é um leitor, não tenha dúvida disso, até a gente se encontrar no que gosta de ler, né? Então, eu trabalhando na sala de leitura, o que eu fiz, né? Esse ano foi um pouco muito difícil por causa da pandemia, mas a gente está sempre tentando envolver o aluno para que ele goste da leitura, que não ache aquela cobrança, né? Então, a gente trabalha com o cantinho da leitura, com a maleta viajante. E a maleta viajante, a gente está sempre colocando, além da leitura para o aluno, uma leitura para a família também, né? Porque quando a gente fala do envolvimento da família, que tem que ter, porque a criança, ela vai gostar muito de ler, ela vai ter esse interesse quando ela vê alguém da família lendo também. E eu falo que a gente perde muito o leitor a partir dos 6º anos, né? Até o 5º ano, a gente tem muitos leitores em sala de aula. E depois, a partir do 6º, a gente começa a perder. Por que a gente perde muitos leitores a partir dos 6º anos? É porque eles começam a ter outros interesses. Então, por isso que é importante... O áudio está ruim? Não, tá bom, a gente está ouvindo perfeitamente, professora. Gente, ó, eu sou professora, tá? Qualquer coisa que estiver indo muito rápido, vocês falam. Pode conversar comigo, participar, tá? Eu falo, a gente é professora, mas uma hora dessa a gente fica um pouco nervosa, né? Porque o Diego, ele falou tudo aquilo, mas ele é um muito bom aluno. Na minha época, também participava. Eu falo assim, quem faz a escola também é um aluno participando. Então, hoje, a gente fala no Meet, no Teams, a gente tem a impressão que a gente está aqui do outro lado sozinha, né? Que a gente não está falando, parece que não tem ninguém escutando a gente, tá? Então, eu estava falando da importância, né, que a gente perde muito. Eu trabalho em 2 escolas. Eu trabalho numa escola municipal, como professora de inglês. Eu vou contar um pouquinho assim, da experiência, do que eu vejo para estar passando para vocês. Então, todos os dias existe na escola... Fala um pouquinho devagar, que daí a gente entende. Então tá bom, obrigada, porque eu tô nervosa.
Então, todos os dias que começa a aula, as professoras sempre fazem uma leitura com o aluno, né? Uma contação de história. A gente fala que é aquela contação de história de leite, né? Que é sem cobrança, é aquela leitura gostosa, é um conto que a gente pode ler, uma fábula. E o aluno, ele fica encantado, ele gosta muito disso, de estar participando. Muitas vezes também a gente faz aquela leitura é, compartilhada, né? A leitura livre. Então, todas essas experiências a gente convive e vive diariamente dentro da escola, porque a gente fala que a leitura é muito importante na vida de uma pessoa, né? Ela aumenta o conhecimento, o hábito da leitura aprimora o vocabulário, a escrita. Então, a leitura ela é fundamental, ela é muito importante mesmo dentro da sala de aula, fora da sala de aula, porque o aluno que lê, qualquer pessoa que lê, ela vai abranger um vocabulário, ela vai ter argumento para todos os assuntos que ela, que ela tiver aquele conhecimento, porque a leitura ela proporciona isso, né? Eu vi também em uma escola que eu trabalhei, a escola proporcionou uma leitura com a família, para conscientizar a família da importância da leitura. Porque a gente fala hoje que o aluno não lê porque tem o celular, porque o aluno tem a tecnologia, ele tem o computador, mas com essa pandemia aí a gente percebeu que não é bem assim, né? Porque hoje as nossas aulas são por aplicativo, a gente manda atividade por Eu acho que você WhatsApp. tá dando eco. O meu? Uhum. Melhorou? É porque eu estava te ouvindo e ouvindo outra voz no fundo. Não, então não é que não, viu? Porque eu tô sozinha, trancada aqui num quarto, não Não, tem ninguém. acho que é o. É que fala, é. Alguém tá. Ah, tá. Tipo, como você, tipo, tá falando, o eco tá voltando, entendeu? Assim. Ah, tá. Mas agora deu uma Melhorou? melhorada. Tá, vou falar mais próximo então. Porque eu só Uhum. tô com o celular também, quando a gente liga os dois, né? Uhum. Então, voltando. Então, a gente fala muito que o aluno ele não lê por causa da tecnologia. E com a pandemia, a gente percebeu que não é isso, porque a gente fica de plantão nas escolas para poder estar auxiliando e muitos deles não têm um celular, eles não têm computador. Então, eu acho que se perde muito quando eles ficam adolescentes. Trabalhando agora no ensino, eu trabalho muito com ensino médio e agora comecei com os sextos anos, né? Trabalhar. Porque a minha escola ficou um tempo só o ensino médio. E agora ele retornou com o ensino fundamental também. Com o ensino fundamental, a gente trabalha melhor a leitura, porque os alunos do ensino fundamental, eles gostam de participar, principalmente o aluno tímido, assim, eu trabalho muito com o teatro de fantoche. O aluno, ele não quer ler na frente de todo mundo, assim, ele tem vergonha. A gente também tem, sente isso, né? Mas quando eu separo aqueles alunos que têm muita dificuldade, que têm vergonha, e incentivo ele a participar de um teatro de fantoche, eu separo os textos curtinhos, fáceis de leituras, né? E ele participa. Então, eu falo que a leitura é um incentivo mesmo, principalmente professor, que quem vai dar esse apoio todo para o aluno, que vai incentivar é a escola, não tenha dúvida disso, somos nós, né? E depois tentar envolver sempre a família, principalmente quando o aluno ele ainda está no ensino fundamental 1, porque o aluno no fundamental 1, quando ele adquire esse hábito de leitura, porque a leitura, né, na realidade, ela envolve, né? Ela fantasia o aluno, então eles gostam muito de participar, de ouvir as histórias. Então, até o quinto ano, eu falo que a gente forma sempre o leitor até o quinto ano. Gente, eu estou muito repetitiva. Perguntem alguma coisa, comente, participa, tá? Por favor. Porque quando eles passam para o sexto ano, o que dificulta um pouco também na leitura.
É porque a leitura, ela, desculpa, eu não quero ofender ninguém, ela caiu que só quem lê é o professor de português. E não é só o professor de português que faz uma leitura, né? Aqui na minha escola, teve uma época que a gente fez um projeto que sempre na primeira aula, um professor ia ler um texto. Então, o professor de matemática, ele ia pegar um texto dentro da área dele, mas que fosse interessante, contando a história da matemática, né? Para o aluno participar ali naquele primeiro momento, o professor de história, geografia. Então, se perde um pouco, porque se tem muitas matérias, às vezes só o professor de português fica encarregado de fazer essa leitura, e não é. A leitura, ela tem que envolver também, além dos professores, da comunidade, dos pais, todas as matérias têm que tirar esse momento de fazer essa leitura, né? Eu falo que aqueles minutinhos que dá para terminar a aula, ali é um momento muito bom para fazer uma leitura também. Porque o aluno ele já está cansado, ele não quer mais fazer nada, né? Ele já põe a mochila nas costas. Então, você sempre tem ali uma leitura que vai chamar atenção na sua matéria, não precisa ser de português, né? E tá contando essa história para o aluno. Eles gostam muito de ver a gente ler, de participar. O aluno, ele se torna um leitor a partir do momento que ele vê, que ele está perto de leitores também, né? A dificuldade que a gente encontra no ensino médio. No ensino médio, eles não querem mais ler, eles querem ler sim. Às vezes, livros que chamam a atenção deles, que são aquelas séries que tem, que é muito bacana, que as escolas recebem. Mas o livro de literatura, por exemplo, ele não quer ler, né? Porque tem aquela cobrança. Mas achei interessante que na sala de leitura, então, às vezes na escola, assim, o professor faltou, aconteceu alguma coisa, eles tiveram aula vaga, então eles sobem sempre para a sala de leitura. E na sala de leitura, o que eu faço? Eu tento incentivar a leitura através até de vídeos que eu coloco. Se vocês quiserem, depois eu mando para o professor Diego, né? Tem um blog que chama Ler Antes de Morrer, né? É com a Isabela Lubrano. Ela lê vários livros, ela tem uma meta de ler, e ela faz um resumo de livro, mas de uma maneira bacana. Ela fala, porque ela é uma mocinha, sabe? Então ela tem um jeito especial de falar, e ela chama a atenção do aluno. E muitas vezes, através de estar colocando esse pedacinho do blog, que ela conta o resumo de um livro, por exemplo, o aluno gostou da maneira como ela falou, eles vão lá e falar, professora, tem esse livro? Tem, aí a gente empresta. Então, a leitura é um incentivo mesmo, né, da parte da gente, ela é muito importante, e vocês que estão fazendo pedagogia, né, é isso mesmo que eu entendi, gente? Vocês são alunos de pedagogia? Alguns pedagogia, outros letras, outros artes, mas Tá. Então, pedagogia normalmente vai partir mais para o ensino fundamental 1, né? Para a escola, tudo. A gente tem aqui a gente tem muitos professores nessa pandemia que estão dando aula de casa e que todo dia, como eu sou professora de inglês, então eu participo do WhatsApp de todos os grupos, né? Porque numa escola tem todas as turminhas. E cada dia elas aparecem de um jeito, todas arrumadas, de princesas, né? Contando a história, fazendo a contação de história. E a gente percebe depois que a gente vai ver que todos assim assistiram, né? Que tiveram a oportunidade, porque, como eu falei para vocês, nem todos têm celular. Muitos pais aqui têm um celular para 4, 5, tá estudando ao mesmo tempo. Mas é a gente que incentiva mesmo a leitura. Gente, alguma pergunta? Eu estou falando assim, não sei se vocês estão conseguindo me entender. Se está interessante, se está chato, né? Porque ele falou que ia ser um bate-papo, vocês não estão batendo papo comigo. Eu quero que vocês bate-papo, sim, tá bem perguntem. interessante. Mas participem também, gente. É interessante. Alguém já deu aula? Já foi fazer estágio em alguma escola? Eu Esse estava ano nem fazendo deu, né? estágio numa escola. Tá. Antes de entrar a pandemia, eu fiz 2 estágios em 2 escolas
Então foi bem interessante fazer. Agora tem que voltar a terminar eles, mas com essa Uhum. pandemia não tem como a gente. Esse ano parou tudo, né, Bruna? Ficou meio difícil, né? Professor Marcos, alguma questão também para perguntar, fazer a turma participar, que eu tenho a impressão que eu estou sozinha, só eu e a Bruna. Né? Então, quando a gente fala de leitura, é, é bem isso mesmo, né? É que a leitura é muito importante na vida da pessoa, né? Ela aumenta o conhecimento, o hábito de leitura, ela aprimora o vocabulário, a escrita. A gente percebe que em sala de aula o aluno que lê, ele tem facilidade de escrever, ele tem facilidade de ler, né? Ele tem facilidade de participar de um debate, porque eu dou sempre um exemplo simples, né? Por exemplo, a gente está falando tanto agora em coronavírus, mas se você só escuta que coronavírus é um vírus que pega, que vai te matar, e você não leu, você não buscou informação, se você vai participar, você vai escrever um texto, você vai participar de um debate, o que você vai falar? Simplesmente o que eu falei. Coronavírus que pega, mata, que veio da China, a gente pega só aquelas informações básicas, porque a gente não vai ter conteúdo, né? Então, eu sempre falo para o aluno, você não gosta de ler? Porque a maioria deles fala assim, não, eu não gosto de ler, não. Muitos vão na sala de leitura, assim, eles sentam lá, eles folheiam um gibi, um livro, né? E eles não gostam de ler. Eu sempre chego perto, eu tento conversar, por que você não quer ler? Ah, professora, eu não gosto, eles estão sempre assim no celular, né? Eu falo, mas tem livros, né, e-book que você pode baixar. Eu tenho uma sala de leitura no Face, eu sempre coloco livros, né, no Drive lá para ele estar baixando, para ele estar lendo. Eu falo, tenta achar o que você. Eu pergunto sempre o que você gosta de terror, ficção, romance, né? E tento incentivar eles a ler. Eu falo assim, às vezes você não gosta de ler, pega um gibi, né? Porque na minha sala a gente coloca um pouquinho de tudo. A gente tem gibi, muitas vezes eu coloco até uma revista de fofoca, a gente pega, porque é uma leitura. Não importa se ele está lendo uma revista de fofoca naquele momento que ele está lendo, ele está adquirindo um vocabulário, né? Então, quando você abre o celular, por exemplo, você não tem o hábito de ler, vai lá no Google, clica, lê uma notícia. Quando você lê, você está aprimorando o seu vocabulário, né? Você está aumentando o seu conhecimento, às vezes você vai ter um assunto para conversar, né? Porque eu falo que hoje a gente fica focado muito em redes sociais, e eu falo que rede social muitas vezes emburrece a gente, porque a gente não sai daquilo, tá? Isso mesmo, professor, é muito gratificante levar na sala de leitura participar, tem que incentivar mesmo. É, a Maleta Viajante aqui na minha cidade, ela é muito... ela tem todas as escolas municipais e no estado também, né? E eu percebo que eles ficam muito felizes quando eles pegam aquela maletinha e eles saem todos felizes com o livro. Se eles esquecem, eles voltam buscar na escola. Então, isso é muito interessante. Então, o aluno, ele gosta, né? E eu falo assim, eu sempre falo assim, quando eles vão na sala de leitura pegar um livro também, eu falo, o que a sua mãe gosta de ler, seu pai? Leva para eles ler, né? Porque assim, muitas vezes é aquele momento de sentar em família, cada um está com o livro lendo, isso incentiva também, né? Essa leitura, e eles gostam bastante. Essa experiência que eu contei para vocês lá no começo, que uma escola fez, foi, primeiro começou com o Dia dos Avós. Foi feito um chá na escola e fizeram vários cantinhos de leitura para os avós ler para os netos, né? Depois foi numa reunião de pais. Então, isso aproximou muito. Esse cara, teve professora que montou até cabana, assim, sabe? Nos espaços da escola. Isso foi muito bacana, incentiva bastante. Porque a criança, muitas vezes, ela não quer ler, mas ela vê o espaço, né? Ela acaba participando da leitura porque ela quer ficar naquele espaço. Que está bonito, está arrumado, que tem uma almofada, que tem um tapete, né? Que tem uma poltrona diferente. Então, eles gostam de participar muito. Na escola também, às vezes, esse ano não foi feito nada, tá, gente? Esse ano a gente só começou, mas com a pandemia a gente não fez.
mas sempre no pátio, apesar do intervalo ser bem curtinho também, a gente sempre coloca uns livros, um estande com os livros, com gibis, somente livros assim que alguém doou, que se pegar, não tem problema, né? No ensino à noite, EJA também, muitas vezes eu tenho vários livros que as pessoas doam, que na sala de leitura já tem vários, eu não preciso colocar na escola, então eu sempre guardo aqueles para doar. É uma felicidade muito grande, até para o adulto, quando você dá um livro de presente, né? Aí é uma dica, né, para o Natal, dá um livro de presente. Às vezes a criança vai gostar, o adolescente vai gostar, né? De estar lendo e você vai estar incentivando a leitura. Isso, concordo. A leitura ela tem que ser atrativa, né? É, muitas vezes eu falo assim para o aluno, ele pega um livro, eu não li ainda, eu falo assim, quando você lê, você conta para mim, né? Lá na sala de leitura. Eu acho que quando eu faço isso, ele acaba querendo me contar a história, eu incentivo também, ele fica com vergonha de depois devolver o livro que eu vou perguntar, mas sem assim, não há uma cobrança, mas isso aconteceu várias vezes, porque a capa do livro era muito linda e eu não tinha lido ainda, e depois ele chegou, ele contou para mim toda a história. E muitas vezes eu leio muito livros também, né? Até para poder estar falando, eu dou um resumo sem contar o final, lógico, né? Eu falo para eles o livro, como que é. Ah, que bacana, né? Ler para filho. Gente, eu tenho um filho adolescente, com 15 anos. Leia mesmo, porque eles gostam só de leitura da gente quando eles são crianças, viu? Com certeza, quando a gente lê, a gente tem assunto para debater, né? A gente tem argumento, né? Eu falo que quem lê também, principalmente num texto de opinião, um texto argumentativo, vai ter o que falar, né? Porque leu, vai ter argumentos, né? Isso, é igual política mesmo. Você lê, você tem que estar por dentro do que você leu, você tem que estar antenado, como eles dizem, né? Você tem que estar por dentro de tudo. Ah, interessante. Muito bom, Elisandro, legal. Não deu para ler tudo porque ficou muito rápido, né? Mas eu entendi que tem o Expresso, né? É isso mesmo. Aqui na cidade do professor Diego, né, da Mantina, tem uma professora do estado que com a pandemia ela começou com uma caixinha, colocando o livro na calçada da casa dela, né? Para as pessoas pegarem para ler. Depois virou um projeto que chama Quem Tem para Doar é Só Pendurar. Ela pendura os livros. Sim, a leitura desde os primeiros meses faz a diferença, sim, né? Então, ela começou a pendurar nas árvores, então, isso, legal. E é um atrativo, né? E ela vai em horários diferenciados, 4 horas da tarde fica até 7 da noite, sábado, domingo, até saiu no jornal, tudo. É um projeto muito bonito, as crianças realmente vão buscar. E você percebe pelas fotos que as crianças que vão buscar realmente são os pequenos, não são adolescentes, né? Na sala de leitura lá, da minha escola, a gente sempre compra livros, né? Faz alguma promoção, ou a escola dá um jeito, os professores a gente doa livros de séries, né? Divergente, Convergente, a gente tem Harry Potter agora, até o Estado mandou para a gente uma coleção, porque eles gostam muito de ler. Eu acredito que com 2, 3 aninhos já consegue. Porque quando você começa a contar historinha, eu lembro até quando eu fazia com meu filho, né? Ele balbuciava, ele contava pedaços da história. E eu lembro que uma vez ele tinha 3 anos, eu estava contando a história, eu estava com sono, e eu comecei a mudar a história, ele falou assim, não, não é assim não, mamãe. Então, eles têm a noção, assim, já a partir dos 2, 3 anos, do que a gente está falando, né? Mais alguma pergunta?
Tudo bem? Vocês estão entendendo? Estão gostando, gente? Obrigada, Bruna. Mas pode participar ao vivo, hein, com tirar, colocar o fone e conversar, tá? Além de... A gente fala que teve uma época também, quando eu falo assim, a leitura para além dos números da escola, vai ser todo aquele conhecimento adquirido que o aluno teve na escola, né? Quando ele sai da escola, que ele vai pro... A gente fala assim, muitas vezes o aluno, né, você acha que o aluno não prestou atenção na sua aula, que ele não tomou conhecimento de muitas vezes falou que era importante ler, e passa-se tempo, quando eles estão fora da escola, que eles vão trabalhar, eles voltam, calma aí, acho interessante que quando... Ai, Bruno, não deu tempo de ler tudo. Eu acho interessante que eles voltam para agradecer, né? E muitos se arrependem de não ter participado mais, de não ter lido, né? Mas o que eu falo para vocês, assim, que estão iniciando, assim, eu falo que hoje a internet, ela tem tantas dicas, né, de como a gente pode trabalhar, as maneiras, por exemplo, a maleta viajante, ela não dá certo para... Ela dá certo para o sexto e para o sétimo ano, a partir daí eles não querem mais carregar, né, a maleta viajante. Então, você tem que criar outras maneiras de estar incentivando a leitura, levando para a sala de leitura, doando livro, fazendo sorteios. O que a gente faz na escola também para incentivar muito a sala de leitura, muitas vezes a gente trabalha assim, com temas igual Dia dos Namorados, para ler os romances, o sorteio de uma cesta, Halloween a gente faz, mas coisas simples, gente, assim, no Halloween eu lembro assim, que teve um ano que eu separei todos os livros de terror, assim, que tem, da Agatha Christie, do Alan Poe, né? Que eles gostam bastante, outros livrinhos que tinham. Eu separei, então, o aluno que lesse, ele já automaticamente ele participava de um sorteio que tinha. Então, isso incentiva também essa troca. Não é correto a gente fazer isso, né? Mas é uma maneira que a gente tenta atrair o aluno para ler, porque eles realmente, depois de um certo tempo, assim, são poucos leitores que a gente tem, a gente um trabalho muito árduo, né, que a gente fala, convencer o aluno da leitura. Uma coisa que aconteceu comigo também, assim, como aluna, os professores muitas vezes pediam para ler o livro de literatura e eu não conseguia entender o livro de literatura, né? Porque foi escrito há tanto tempo, eu não conseguia entender aquele vocabulário que estava ali. E uma vez eu fui, quando me tornei professora, assim, de uma escola até particular, não sei quanto tempo, professor, quanto tempo nós temos? Bom, vou falando, quando tiver acabar o tempo aí, vocês me avisam, tá bom? Ah, mais 20 minutos? Gente, vão participar, 20 minutos é muito tempo. Sim, eles é uma história de folclore. Ah, tem outra palestrante? Por favor, então fala aí. Desculpa. Pode falar, Maria, você. Não, professora, desculpa, eu espero a senhora terminar. É porque eu Não, acabei não imagina! verificando, eu acabei não Não. verificando com o Diego e queria só saber para eu não ultrapassar o tempo aí e Ah, tá. cansar o pessoal, né? Eu não sei quanto tempo eles têm do evento, Não, mas eu fica à vou. vontade. Estou Não, amando. eu vou finalizar então, né? Eu só vou terminar essa história Não, que eu não, terminar fica de à contar, vontade. né? Eu estava numa escola particular e eu fiz uma palestra e o professor ele perguntou, né? Por que a gente lia um livro de literatura? Ele explicou, porque você tem que saber, né? Em que escola literária pertenceu, quais eram as características. Aí eu, como professora, fui estudar isso, aí eu peguei paixão para ler os livros de literatura, porque eu, como professora, não gostava. Aí eu li todos os livros de literatura. Dom Casmurro, acho que eu li umas 3 vezes, assim, sabe? Amo muito, né?
Gente, foi um prazer falar com vocês. Desculpa eu ter falado assim muito rápido, tá? Professor, Professora, pode continuar, viu? Era dúvida Professora, mesmo. Não, eu vou deixar um pouquinho você falar. Maria também é uma troca. A gente fala que todos os dias, a gente, como professor, a gente aprende. A gente aprende com o aluno, a professora, gente... Oi? eu trabalhei já com berçário e a respeito da idade da criança, né, quando ela começa a ser inserida para o contexto da história, né? Desde os bebês que você começa a trabalhar já bem de novinho, eles já dão resposta. Olha, A gente no Débora, berçário isso é bom trabalhava saber. muito com livros. E aí. Desde a barriga. Oi? Desde a barriga. Era Mesmo, isso, mesmo antes, desde mesmo barriga, antes de nascer. Isso. muito antes. Até quando você chega ali com eles na faixa etária de 1 aninho, eles conhecem os personagens dos livros, sabem mostrar, falam enroladinho, né, que é a história, mas eles entendem já desde de novinho. Então, eu trabalhei muitos anos com berçário, e era muito gratificante fazer esse projeto com eles, da leitura. Inclusive, nós tínhamos até a maletinha que eles levavam para casa, para o pai e a mãe contar em casa a historinha e trazer de volta, mesmo que eles, como se não estivessem entendendo, mas entendem tudo. São muito gostosos. Sim. É que eu não sou professora de PEB 1, então, assim, eu falei por uma experiência do meu filho que eu vejo, né? A partir dos 2, eu percebi que se você não contasse a história direito, ele ficava bravo, porque ele lembrava da história da primeira vez que você falou, né? Sim. Tá, gente? Então, um beijo, boa noite. Maria, pode dar continuidade aí. Então, eu, enquanto leitora, fico aqui, né, louca para falar. E eu falo demais, gente. Então, por isso que eu perguntei pelo tempo, senão acho que eu ficaria a noite toda. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, perfeitamente. Pode. Então, meu nome é Maria Caetana. Deixa eu ver aqui se minha câmera funciona. Eu sou bibliotecária, né? Apesar de ter experiência de sala de aula, eu não sou professora, mas já dei aula, sou bibliotecária e documentalista. Então, atuo também nessa parte de gestão documental. E antes de ser bibliotecária, eu sou leitora. Então, eu sempre fui apaixonada por leitura, por literatura, desde criança. E aí, quando eu descobri a biblioteconomia, é como se eu tivesse descobrido o meu propósito de vida, né? Aquilo que eu nasci para fazer. Porque eu não imaginava que existia uma profissão onde a gente pudesse estar constantemente falando sobre leituras, né? A profissão do bibliotecário não é uma profissão tão difundida, tão falada, tão apresentada para a comunidade. Então, muitas pessoas, provavelmente algum de vocês aí não vão nem saber o que é um bibliotecário, né? Infelizmente, é algo que acontece, é algo normal de a gente ver. Então, falar de leitura, para mim, é algo muito prazeroso e, ao mesmo tempo, muito complicado, porque quando surge a questão leitura, abre um universo tão grande, tão infinito de possibilidades na minha mente. Então, é como se tivesse 1000 coisas processando ao mesmo tempo, sabe, na cabeça, como se surgisse aquela avalanche de ideia, porque é o que me move. Então, a leitura, para mim, é uma das oportunidades mais práticas, mais democráticas, mais acessíveis de desenvolvimento, tanto pessoal como profissional. Então, a leitura mudou totalmente a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida. Há uns 20 anos atrás, eu jamais estaria aqui falando com vocês, mesmo que fosse pela internet. E a leitura me ajudou muito nesse processo, né, de construção da pessoa que eu sou hoje. Então, vai além da questão de eu ser bibliotecária. Eu sou leitora. Eu me tornei bibliotecária na fase adulta, mas eu sou leitora desde que eu me entendo por gente. E aí, à medida que a professora ia falando, eu ficava pensando, eu vou falar com eles como leitores ou como pessoas que vão incentivar e ajudar nesse processo de incentivo à leitura. Esse processo de incentivo à leitura, ele deveria partir da família. E aí entra no que, eu não sei se eu estou enganada, mas eu acho que a pessoa que falou que trabalhava no berçário era a Débora. Confere? Foi Débora que falou? Sim, sim. Isso. Então, Débora, porque o que acontece? Esse processo de formação de leitores era para ser feito desde o momento que você se descobre grávida. Eu tenho 2 exemplos de leitura na família
e são duas sobrinhas em processos distintos. Uma delas, minha irmã, ela estava mais ou menos com uns 2 anos, quando eu comecei a fazer o curso de biblioteconomia. E aí eu tive uma disciplina chamada Sistemática da Leitura Infantil. Então, tudo que eu aprendia na disciplina, eu aplicava com minha sobrinha. Então, até mais ou menos uns 5, 6 anos de idade, eu ajudei ela nessa construção. Eu formei ela como leitora. E minha irmã é professora e minha irmã era professora dela. E aí teve uma premiação de leitura na escola, ela ganhou essa premiação, já não mais estudando com a mãe, e quando a professora perguntou quem era que motivava ela, ela disse que era eu e não a mãe, que tinha sido a ex-professora dela. E aí, o que acontece? Depois de lá uns 6, 7 anos, por questão de mudanças, tanto minha quanto dela, eu parei de fazer esse acompanhamento. E hoje ela está com 16 anos e ela continua sendo uma excelente leitora. Ela não troca um livro por redes sociais. Oi? Tá bom agora? Tá cortando um pouco. Tá bom, mas alguém está com problema de ouvir? Não, tudo certo, Maria. Pronto. Então, o que é que ocorre? Aí ela continuou. Ela não deixou de ler porque eu parei de incentivar, porque ela se tornou uma leitora. E aí, minha irmã mais nova teve neném recentemente, e aí eu já, bibliotecária, já trabalhando, eu já era envolvida todos os meus sobrinhos, eu sempre dou livros de presente, eu sempre estou dando livros de presente. Minha casa, esse fundo que vocês estão vendo aqui é porque eu estou na minha outra residência onde eu trabalho, mas eu tenho um orgulho de dizer que eu tenho uma biblioteca pessoal, eu tenho 4 estantes de livro, é minha fortuna, é minha riqueza. Dizer assim, qual é a estação da sua vida? Eu digo, minha biblioteca pessoal. Porque era o sonho, né? Uma frase de Jane Austen, que é uma das escritoras que eu gosto bastante, que ela falava no livro Orgulho e Preconceito, que ela só seria feliz se um dia na casa dela ela tivesse uma biblioteca. E ela não importava o tamanho da casa dela, ela queria ter uma biblioteca em casa. E foi um dos primeiros romances que eu amei, então eu fiquei isso na minha cabeça, e a primeira coisa que eu construí na minha casa foi uma biblioteca. Então, com minha sobrinha agora mais nova, Maria Alice, a gente começou a trabalhar esse processo com minha irmã grávida. Então, minha irmã grávida, ela acariciava a barriga, ia contando história, conversando com a filha. Quando ela nasceu, que começou a ter noção das coisas, percepção das coisas, né? Ela começou esse processo de contar histórias. E aí, desde os 6 meses de idade dela, que eu dou livros de presente. Agora, recentemente, um dia das crianças, eu cheguei na casa dela com uma boneca e um livro. Ela pegou a boneca, olhou, aí virou, deu à mãe e abriu, porque é como ela já sabe que não importa o que eu dê a ela, tem sempre um livro acompanhado. Então, ela voltou para a bolsa e quando ela viu que era um livro, ela fez a maior festa. Então, agora ela está com 2 anos e 8 meses. Claro que ela não sabe ler, né, ler o texto, mas ela lê as imagens e ela conta já do jeito dela a história. Então, minha irmã não vai ter problema de leitura com ela na adolescência se ela continuar nesse processo. Minha professora sempre dizia isso, eu acredito. Ela disse que não existe pessoas que não gostam de ler. Existem pessoas que não têm o hábito de leitura. Depois que você desenvolve na pessoa esse hábito de leitura, você não vai ter mais problemas. Ela vai... uma vez que se descobre a leitura, você vai ser um leitor para o resto da vida. Você pode ter oscilações, de um período você lê mais, outro período você lê menos, que isso vai de conta a questão do seu tempo, das suas atribuições de trabalho, mas você jamais deixa de ler. Só que aí esse processo inicial, ele é muito importante. Se você incentiva essa leitura na infância, então na adolescência você não tem problema. Mas se essa leitura não é incentivada na infância, quando chega na adolescência, com a posição obrigatória de leitura das escolas, você não consegue fácil. Porque o adolescente, ele já tem por si só aqueles rompantes de rebeldia, né, de querer dizer o que ele quer fazer. Então, quando chega no ensino fundamental maior, e principalmente no ensino médio, tem as leituras obrigatórias. E aí você não forma um leitor com leituras obrigatórias. A não ser que nesse processo você incentive esse aluno, você conduza para que ele não tenha essa percepção que aquela leitura está sendo obrigatória. Então, o Diego pediu para a gente relatar um pouco do trabalho que a gente faz, né? Eu tive esse contato com... Eu não falei isso, mas eu sou de Sergipe,
Eu não sei nem se vocês sabem onde é Sergipe, é um dos menores estados, né, do Brasil, é a capital Aracaju. Eu trabalho em uma cidade do interior, que fica a 72 quilômetros de Aracaju, e aí o Diego conheceu através de um projeto que eu faço parte, que é a Rede Leitura Inclusiva de Sergipe, e ele falou, e ele acabou conhecendo esse trabalho que a gente faz. Então, eu assumi a biblioteca há 5 anos. Quando eu assumi a biblioteca, estava praticamente parado, sabe? Era uma média de 33 empréstimos por mês, a visitação anual era de menos de 500. Hoje, nossa visitação anual, o ano passado, bateu 6 mil. Porque o que aconteceu? Eu comecei a desenvolver projetos na biblioteca que chamavam a atenção das pessoas para a biblioteca, e aí, no momento que eles entravam na biblioteca, eu encantava com a leitura. Então, muitas pessoas não entendem o que a gente faz. Fica assim, mas por que tem brincadeiras na biblioteca? Por que as pessoas pulam corda na biblioteca? Por que as pessoas jogam amarelinha na biblioteca? Por que tem experiências científicas? Porque tem uma experiência científica na biblioteca que a gente ensina as crianças a fazer aqueles vulcões da erupção. Então, por que é que tem festas? As pessoas não entendem, porque quando você ama muito o que você faz, você consegue convencer as pessoas daquilo que você acredita. Então, eu amo ler. Eu acredito no poder transformador da leitura. Então, no momento que eles entram lá, eu falo da leitura. Então, não é simplesmente para lá e brincar de amarelinha. Eles vão para lá, tem uma introdução, eu apresento os livros. Tem crianças que não sabiam que pessoas cegas liam. Vocês precisam ver como eles ficam alvoroçados, loucos para tocar quando eu apresento o livro em braille. Então, quando eles entram, não importa que idade tenha, eu falo de Libras, eu falo de braille, eu mostro para eles que se uma pessoa que não enxerga tem a capacidade de ler, então por que eles não leem? Então, não tem uma lógica. O que te impede de ler? Então, não é só simplesmente, hoje na biblioteca, se vocês quiserem visitar nossa página na internet, tanto a biblioteca, o Instagram como o Facebook, a biblioteca Hermes Fontes, Hermes com H. Então, a gente faz a programação, claro que esse ano a gente está fechado, né, pela questão da pandemia, mas a gente faz a programação, divulga, e aí você vê lá a nossa programação. Tem brincadeiras antigas, que a gente sempre faz algo mais para a questão cultural. A senhora falou do Halloween. A gente fez no ano passado nossa primeira edição, o Halloween, só que o nosso Halloween era o Halloween nordestino. Então, era escrito R-A-L-O-I-N, aí Halloween da Bíblia. E aí era para ir fantasiado de personagens literários. Foi um sucesso. Eles ficaram arrasados porque esse ano não teve. No início do ano, a gente fez a Festa Literária Fantasia. E aí foi um maior sucesso também. A gente tem um comitê jovem, que é um grupo de jovens que ajuda na gestão participativa na biblioteca, que desenvolve ações com a gente. E aí vocês perguntam, vocês devem ter uma equipe gigante, né? Sou eu e um auxiliar. E a gente cuida da biblioteca e do museu. Mas, assim, a gente faz com muito carinho. Então, eu comecei a fazer os trabalhos com as escolas. Então, na biblioteca, a gente atende desde a mãe, que vai lá em busca da leitura para o filho dela, de 2 anos, de 3 anos, de 4 anos, e para ela mesma, o adolescente, o adulto, o idoso. Então, a gente tem experiência com todas as fases. E aí eu posso dizer para vocês com convicção, se a gente não tem um país de leitores, é porque a gente não tem ações significativas de incentivo à leitura. Não há uma preocupação, de um modo geral, para incentivar essas pessoas a lerem, entendeu? Porque, gente, eu não conheço. Se você souber conduzir direitinho o processo, porque o que ocorre lá na biblioteca? Qual é o diferencial do trabalho que a gente faz? A gente ouve. Então, se você for fazer o cadastro lá, o primeiro empréstimo, a gente faz uma espécie de entrevista, que é o serviço de referência. Então, eu verifico as coisas que você gosta, quais são suas motivações, o que você gosta de ler, o que tem mais seu interesse, e aí eu vou buscar leituras que vá de acordo com aquilo que você gosta. Porque a primeira coisa é o quê? Chamar a atenção. A partir de um momento que você desenvolve o hábito da leitura, mesmo que você pegue uma leitura que você não goste, ela não vai atrapalhar você vai continuar lendo. Você vai ter aquela percepção que é apenas um livro que você não gostou. Aí você pega um adolescente que não teve essa formação de leitura, que não tem o hábito de ler. Aí você chega no ensino médio e dá os brusudangas para ele ler, ele não vai ser leitor nunca.
porque a leitura não vai ser prazerosa, ele não vai entender o porquê daquela leitura. Agora, se ele vê naquele contexto, ele pode achar o livro que não é muito interessante, mas aquilo ali não vai impedir ele de continuar lendo. Então, por exemplo, uma criança de 3 anos, você tem que ser o quê? Livros com mais imagens do que palavras, o texto tem que ser em caixa alta, porque eles são alfabetizados em caixa alta, então se você começar o processo com livros em letra cursiva, ele não vai ter uma boa assimilação. Se o leitor, ele tem 30 anos, mas ele nunca leu nada, se você pegar um livro da faixa etária dele, ele não vai conseguir ler, então você tem que buscar um livro infanto-juvenil, que seja uma leitura mais curta, relacionada a algo que ele goste, para incentivar ele a desenvolver o hábito de leitura. Então, você vai construir, é uma escadinha, então, é um passo de cada vez, você vai construindo aquele processo, e aí, quando você menos esperar, você tem um leitor. Hoje, eu tive um depoimento maravilhoso do menino que trabalha comigo, ele é artista plástico, eu sei que aqui tem pessoas de artes visuais, e ele começou a trabalhar comigo, não porque ele era um leitor, mas por causa do talento dele nessa parte de criativa, né? Ele desenha muito bem, ele é uma pessoa que teve poucos recursos, então a gente realiza coisas que até Deus duvida, com papelão, né? Com materiais acessíveis, e hoje ele me disse, eu estava reclamando, né? Ser servidor público é uma coisa, assim, muito complicada quando você trabalha, quando você gosta das coisas corretas. E aí, numa dessas lamúrias, ele falou bem assim, a senhora tem que parar para verificar o que a senhora está construindo, o quanto a senhora está mudando as pessoas. Sabe o que me aconteceu esse final de semana? Aí, eu estava verificando a Black Friday e estava na dúvida entre comprar o lápis de cor e comprar um livro. E eu comprei um livro. Aí ele disse, há um tempo atrás, eu jamais faria isso, porque os lápis de cor é para o meu trabalho. Mas na hora eu pensei, não, eu posso ficar sem esses lápis de cor, o outro dá. Mas esse livro eu preciso. Então, ele já está começando a construir a biblioteca. Então, ele não era leitor. Ele lia o conteúdo de estudo. Então, ele faz um estudo sobre o cabaré, então ele lia o material relacionado a isso. Mas era só isso. Ele não tinha esse hábito de ler. E é comprovado que a leitura, ela amplia nosso campo de visão. Eu fiz um trabalho com um aluno que era trabalhar leituras que expandiam o cérebro. E tem estudos que comprovam que a leitura literária, ela expande mais o cérebro do que a leitura didática. Porque, por exemplo, você é aluno de pedagogia, você lê um livro sobre pedagogia, então você só aprende sobre pedagogia. Mas aí você vai ler o Código da Vinci, por exemplo. Aí você aprende sobre a Igreja católica, você aprende sobre esses movimentos que tinha antigamente, né, religiosos, essas sociedades, você aprende sobre história, você aprende sobre arte, você aprende sobre vários assuntos diferentes. Então, isso amplia seu campo de visão, né? Isso te dá uma percepção maior do mundo que você vive. Então, é uma dica e, ao mesmo tempo, um pedido que eu faço, principalmente o pessoal de pedagogia, porque o pessoal de pedagogia, muitas vezes, eles não têm uma noção da importância que eles têm. Porque, infelizmente, a gente não vê isso dos pais, principalmente quando você é professor de escola pública. Esse cuidado de, no início, nas séries iniciais, trabalhar com os filhos, né, a leitura. Então, o pedagogo ele é muito importante nesse processo, porque ele é o primeiro contato que a criança tem com o mundo da leitura, a criança ela tem uma percepção melhor do mundo, ela entende melhor o contexto, então ela tem mais facilidade de absorver do que um adolescente, do que um adulto. Então, se você, pedagogo, associa o livro à criança, você vai fazer uma diferença enorme na vida dela. Até lá, a fase adulta, lá já velhinha, ela vai lembrar de você. Ela vai lembrar a importância que seu cuidado teve na vida dela. E aí, aqui a gente falou, a professora falou, eu vi outras pessoas falaram também sobre a questão de fantasias, né? De você usar fantasias de fada, de você usar personagens de folclore, isso é perfeito. Isso ajuda a chamar a atenção. Então, por que as professoras se fantasiam? Porque quando ela entra na sala, ela já causa um impacto. Se ela souber usar aquele instrumento ao favor da leitura, ele vai ser muito positivo. Senão, vai ser apenas uma fantasia. Porque a gente tem que
tem que entender que o protagonista é o livro, não a fantasia, não a gente. Oi, Bruna? É igual a gente vai no banco, né? Tem um documento lá, aí a pessoa é leiga, não sabe o que está escrito naquele documento, assina sem saber, né? Isso. Quando a pessoa lê, vai ler de novo, tá totalmente ao contrário do que você fez, né? Porque você não leu aquele documento, você só viu lá o começo e não leu ele tudo, o que está falando, né? Sabe uma coisa que a gente faz muito errado? Eu digo a gente porque eu fiz isso ontem. Quando você baixa um joguinho, quando você cria um perfil na rede social, quando você faz um cartão de crédito, aí tem lá todo aquele texto, né, falando sobre principalmente de privacidade, né, tudo que embota no momento que você instala o Instagram, você está de acordo com as diretrizes dele. Aí você vai lá, ok, mas você nem lê as diretrizes. Então, você pode cometer um erro e ser banido ou responder até por um processo judicial porque você não leu. Por exemplo, o Instagram agora teve uma mudança na atualização de privacidade. Se você postar uma imagem e essa imagem não for sua, e você não deixar especificada que aquela imagem não é sua, e aí tiver uma denúncia, você vai ser banido não só do Instagram, como do WhatsApp. É uma nova atualização. E isso, eu não sei se vocês perceberam, mas esses dias está uma mensagenzinha lá em cima no Instagram avisando, que é para verificar a nova política de privacidade do Instagram. Aí muitos dão ok, não lê, não tem noção das mudanças que ocorreram, fica aí compartilhando coisas de qualquer jeito, e aí o que acontece? Depois você pode ser banido ou até responder para processos judiciais. Então, a leitura, ela é a base de tudo. É a informação, é o que gera o mundo. Por que você não vê grandes projetos e grandes ações do governo? Eu digo o governo como um todo, não estou falando do presidente, é de um todo, com relação à leitura. Porque é justamente isso, quanto mais você lê, mais você amplia a sua visão de mundo e menos chance você tem de ser enganado. Menos chance você tem de ser ludibriado, menos chance de você ver as coisas que você faz, seus projetos, serem distorcidos. Então, quanto mais cedo a gente embutir na nossa mente, na nossa cabeça, a importância que nós temos enquanto profissionais na formação dessas pessoas e o quanto essa importância vai ser fundamental para a mudança do contexto do país que a gente vive, a gente vai ter uma noção do quanto é importante o trabalho que a gente executa. Às vezes eu fico até um pouco assustada quando eu atendo assim, alguma pessoa, a gente está fechado, né? A gente não está atendimento com o usuário, mas eu faço um trabalho junto com o CAPES aqui, né? Que atendo o pessoal com sofrimento mental. E também faço um trabalho da rede leitura inclusiva e também tem uma usuária que ela é deficiente visual. Então, para essas pessoas, mesmo a biblioteca está fechada, eu continuo com atendimento, que a gente está em organização interna. Então, hoje foi um desses usuários do CAPES lá. A gente nem ia abrir no primeiro momento pensando em atender, mas aí eu fico preocupada de como está a cabeça dele, quanto que muitas vezes ele vai para a biblioteca apenas para ir para um lugar que as pessoas tratem ele de forma normal. Porque você sabe que as pessoas têm o preconceito e não tratam de forma normal. E às vezes eu fico muito preocupada com as leituras que ele leva, porque eu não tenho como mencionar o que aquela leitura vai fazer com ele. O quanto aquela leitura pode mudar o pensamento dele, o quanto aquela leitura pode influenciar. Então, o trabalho do professor, na minha percepção, as duas profissões mais delicadas, mais importantes, mais complexa, é a do professor e do escritor. O professor forma a pessoa. Ele tem o poder de mudar aquela pessoa para o bem ou para o mal. E um livro da mesma forma. A gente tem grandes exemplos na humanidade de pessoas que mudaram o mundo a partir da leitura de um livro para o bem e para o mal. Não é só para o mal, para o bem, para o mal também. Então, é muito importante essa questão de trabalhar a leitura na escola, mas ter um cuidado de como essa leitura está sendo trabalhada. Não só simplesmente, está no projeto, tem a leitura, então eu vou ler um livro por semana. Sim, e aí?
Você chegar na sala de aula e simplesmente ler um livro por semana, você vai incentivar a leitura nos seus alunos? Você vai fazer a diferença na vida desses alunos? Então, eu não sei o curso de... Ai, que susto! Oi, Bruna. Me assustei, Bruna. Percebi. Você pode dar uma dica de leitura para os professores em formação? Não me peça isso, Elisandra, porque aí eu vou discorrer. E agora eu estou sentindo muita falta da minha biblioteca, né, pessoal, que está lá em casa. Tem um livro que ele é... Ai, meu Deus, eu preciso lembrar o nome dele. Que ele eu posso passar o nome dele, que agora fugiu totalmente. É como se... Farmácia Literária. Pronto, lembrei o nome. O nome do livro é Farmácia Literária. Então, esse livro é como se fosse... Vocês já viram aqueles livros que tem lista telefônica antiga? Que tem o nome de todo mundo lá em ordem alfabética, que você poderia procurar as pessoas. Então, ele é um livro como se fosse um dicionário que tem todos os tipos de males. Por exemplo, divórcio. Então, a pessoa está passando por um divórcio. Então, ele dá lá dicas de leitura que podem ajudar no divórcio. Aí, tipo, a pessoa está com depressão. Então, ele dá lá dicas de livros que podem ajudar nesse processo de depressão. E tem outro trabalho que a gente faz lá, que é a biblioterapia, que é a arte de contar, é a arte da cura através da contação de histórias. Então, tem um processo que você faz de relaxamento que ajuda as pessoas a esquecerem, né, o relaxar, esquecer, através da leitura de contos, que é outro trabalho que a gente faz também. Então, esse Farmácia Literária ajuda muito nesse processo. Tem um outro livro que é a Arte de Contar História, que também é muito bom. A Arte de Ler também é outro livro muito bom. Isso vai depender do processo, de o que é que você quer. Por exemplo, eu não sei se vocês já leram, não sei em que nível de cursos você está, o livro Didática, de Libânio. Porque não adianta você ter conhecimento das coisas se você não consegue passar isso. Então, eu acho que um dos principais problemas dos alunos com relação ao professor é quando aquele professor não tem didática. Ele tem um conhecimento, mas ele não sabe passar o assunto. Então, é importante você estar confiante daquilo que você faz, saber que você tem a capacidade, né? Capacidade todo mundo tem, né? Mas que você tem Contos que Curam. É muito bom, Elisandra. Assim, a gente tem o Mia Couto é um dos melhores. Os contos dele sempre são ótimos nesse sentido. Então, o que ocorre? Cada área de conhecimento tem aqueles livros que vai lhe ajudar no processo. Então, pedagogia, os de Paulo Freire, apesar de a gente ver muitas críticas relacionadas ao Paulo Freire, eu sempre acho que ninguém vai substituir Paulo Freire, não importa o quanto tentem diminuir o trabalho que ele faz, não tem. Ele tem uma forma muito simples, clara, direta de passar as coisas. Então, eu não sou pedagoga, não sou formada em letras, eu não sou professora, mas eu sou bibliotecária. Então, antes de vir trabalhar na biblioteca pública, eu trabalhava numa faculdade, então eu trabalhei com a visitação do MEC, dos cursos de pedagogia, letras, da área de saúde, direito, administração de um todo. Então, eu tenho um pouco conhecimento dessa questão da grade curricular de todos os cursos por causa dessa experiência. Pedagogia para autonomia, pedagogia do oprimido, tem o Ato de Ler, que é um livrinho pequenininho de bolso, leitura rápida, maravilhosa, que ajuda muito nesse processo. Mas, por exemplo, pedagogia. O pedagogo trabalha o quê? Com a criança nas primeiras séries iniciais. O que é que vai ajudar muitos vocês? Contação de história e brinquedoteca. Porque eu não sei se vocês têm essa disciplina de brinquedoteca. Porque a brinquedoteca, ela vai ajudar vocês na utilização dos brinquedos. Por exemplo, usar fantoches, usar bonecas. Vocês têm que ter muito cuidado com esse material, porque para a criança, o brinquedo é um personagem vivo. Eles não veem aquilo ali como um objeto, eles veem como um ser vivo. A gente fez uma contação de história aqui e eu fiz um fantoche da Emília. E aí eu estava contando a história com a Emília, depois eu peguei a Emília, coloquei em cima de um puff e dei a volta na biblioteca e fui atender os alunos.
E aí, naquela hora me passou de quantas crianças são curiosas e como elas querem ver tudo. Então, eles simplesmente invadiram o espaço. Quando a menina passou do pano que a gente cobria e viu a Emília, o fantoche da Emília em cima do puff, essa menina abriu um berreiro, começou a gritar na biblioteca que a gente tinha matado a Emília. Isso porque o fantoche da Emília estava em cima de um puff. Mataram a Emília, mataram a Emília. Foi uma coisa de louco para a gente mostrar para ela que a gente não tinha matado a Emília. Então, eu, com todo cuidado, disse que a Emília estava dormindo, e aí fui enrolando ela, coloquei a mão por baixo, e aí voltei com o boneco. Foi um malabarismo que até hoje eu não sei como eu consegui fazer. Então, na pedagogia, vocês têm que tomar cuidado com essa questão do uso, tanto das fantasias, como dos brinquedos. E é sempre bom deixar o livro como protagonista. Então, sempre apresentar o livro, apresentar a capa, falar quem é o autor, para a criança já crescer, que por trás daquilo dali tem todo um processo. O livro não sai de nada, tem alguém que escreveu aquilo. Quando você vai no ensino fundamental para o ensino médio, já mais o processo de construção de conhecimento, né? É uma questão de você alinhar o hábito de ler com o conhecimento que você vai passar. Então, é um pouco mais complexo, porque você tem um plano de estudo, você tem as leituras obrigatórias, e aí você tem que ter essa facilidade de aplicar. Então, é muito bom. Primeiro de tudo, você ser um leitor, porque você não pode incentivar as pessoas a fazer aquilo que você não gosta, que você desconhece, que você não sabe. Então, no primeiro momento, é você também adquirir o hábito de ler, porque acredite, professora, tem inúmeros professores de letras, de pedagogia, que não leem, que passaram para a graduação todinha praticamente batida e que não leem. Eu conheço inúmeros, como eu conheço muitos também que fazem um excelente trabalho e lê bastante. Então, ler é o primeiro ponto para você se empoderar, para você ter conhecimento dos prazeres e do quanto é importante para incentivar, e aí buscar conhecer seus alunos. Eu dou uma espécie de consultorias para as escolas aqui, né? Porque como eu sou servidora pública do município, então eu faço um trabalho junto com as escolas. E aí eu estava em uma reunião com uma das escolas aqui, e aí eles começaram a me fazer perguntas, me pedindo sugestão, e aí, num determinado momento, eles dizem assim: Caetana, eu estou com muito problema com um aluno, que eu já fiz de tudo para envolver ele na leitura e eu não consigo. Aí eu disse: e o que esse aluno gosta? Ele gosta muito de música. Eu disse: você já utilizou música? Ele: não. Eu disse: então, você já sabe o que ele gosta. Então, chegue até ele através da música. No momento que ele sentir confiança em você, chega até você, você consegue fazer o resto. Então, muitas das vezes a resposta está na nossa frente, mas a gente não lê o aluno, né? A gente não lê. Às vezes, uma pessoa do nosso lado está passando por um problema enorme, a gente poderia ajudar, mas a gente não ajuda porque a gente não lê o outro. Então, a leitura vai além do livro, né? Vai ser a forma, a mudança, né? Tem uma frase de Gandhi que eu amo, que seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, tudo é a forma como você conduz, como você faz. Então, todas as ações, todos os projetos, todas as atividades que a gente desenvolve, a gente desenvolve com o propósito de incentivar a leitura, de as pessoas verem que as pessoas que leem, ela tem uma percepção geral e para ela tudo é possível. Ela é capaz de realizar um todo. Eu acho que eu já falei demais, né, gente? Eu provavelmente já ultrapassei aí os 20 minutos há muito tempo. Vocês têm alguma pergunta para fazer? Alguma coisa que não ficou claro? Não sei se eu falei exatamente o que vocês esperavam. Eu tentei... Foi maravilhosa, Maria. Você acrescentou muito. Porque eu fiquei tão nervosa. Eu também estou. Você falar, mas você foi tão clara, assim. Você, muito obrigada. Assim, eu falo assim que é uma troca, a gente aprende muito, né? Adorei seu trabalho. Vou visitar o seu site depois lá. Por favor, agradeço bastante. Sim. A gente está sem postar, a gente vinha fazendo uma série de lives, mas aí, durante o período eleitoral, a gente foi proibido, né, de fazer esse trabalho. E aí, agora era para a gente retomar, mas está nessa questão de mudança, né, de secretário, essa coisa toda em público, então a gente está um pouco parado. Mas aí, se vocês forem lá, vocês vão ver vários projetos que a gente fez. O Instagram é biblioteca_Hermes Fontes, Hermes com H. Então, o Instagram é mais recente, foi eu acho que finalzinho do primeiro semestre de 2017.
O Facebook é Biblioteca Hermes Fontes e ele já é mais um pouco antigo. Então, por exemplo, lá no Facebook tem álbum da nossa festa do Halloween. A gente faz participação nas bienais de livro, tem um bienal de livro na cidade próxima, a gente faz, então a gente vai fantasiado, então a gente tem musiquinhas, contação de história, a gente traz muitas pessoas também, então a gente tem um projeto chamado Café Com, que a gente traz profissionais para falar sobre a profissão. O último Café Com que a gente teve foi justamente em março, antes do fim da pandemia, que foi Café Com Biblioteconomia. Então, a gente trouxe uma professora minha, bibliotecária, para ela falar sobre a profissão. Um dos cafés com os mais interessantes que a gente teve foi o de agosto, que foi sobre psicologia, foi Café com Psicologia, que a gente entrou na questão do suicídio. Então, a gente faz um todo. A questão é você ter confiança naquilo que você está fazendo, né? Primeiro, você analisar os seus alunos, ler seus alunos, né? Verificar qual é a demanda que aqueles alunos têm, o que seria mais importante você fazer com eles no primeiro momento. Então, tem uma dinâmica que ela é perfeita. Eu nunca fiz ela na biblioteca porque não cabe o ambiente, mas para uma sala de aula é perfeita. Sabe esses emojis que a gente usa muito nas redes sociais? Emôtico, sei lá como é que fala, eu sou brasileira, não falo inglês. Então, o que acontece? Eles não têm carinha feliz, de amando, de não estar. Então, você faz uma roda com as crianças e aí você vai discorrendo as ideias e vai dizer se eles gostaram, se eles não gostaram. Então, com cada um, com a plaquinha, com isso, na brincadeira, eles vão contar. Se você envolve a criança na brincadeira, ela acaba soltando tudo aquilo que ela tem dificuldade, o que ela está gostando, o que não está gostando, porque a criança é muito sincera. E aí a mesma coisa acontece com o adolescente. No começo ele pode ficar um pouco tímido, mas quando ele começar a se soltar, ele conta tudo para você. A gente faz nas rodas de leitura, e aí eles vão, não falo nada porque tenho vergonha. Quando vê, já está tudo discutindo lá, tudo falando sobre tudo. Então é só você parar para ouvir, enxergar o outro, parar e dizer assim, ok, e agora? Vamos lá ver o que eles querem. Então, por exemplo, aqui a gente faz pesquisa de opinião. A gente pede para os usuários dizer o que eles querem que a gente faz na biblioteca. Então, a gente está ouvindo, quando você ouve, você direciona exatamente para aquilo que eles precisam. Então, é ouvir, gente. É ouvir e aí fazer o maior possível para que a experiência com vocês naquele ano seja a melhor experiência. Eu tenho professores que foram a diferença na minha vida, tanto para um lado positivo como para o negativo. E tudo partiu por ato de ouvir, de atender as demandas do outro e conduzir. Isso seja na questão de relação profissional, pessoal, de aluno, professor, de professor e coordenador e vice-versa. É o ouvir. Principalmente criança, ela diz exatamente o que ela espera de você, se você ouvir. Acho que já está bom. Parabéns, você fala muito bem. Obrigada, Bruna. Acho que eu não falei um terço do que eu queria. A gente se banana tanto, né, professora? A gente vem tanta coisa. Eu falo, fica nervosa, né? É que a gente faz tanta coisa, sabe? Tantos projetos, a gente tem tantos exemplos positivos. Tem muitas dificuldades, sim. Tem muitos erros também, sim. Mas tem coisas maravilhosas, né? Sim. Que a gente encontra no dia a dia. Sim. A gente tem professores fantásticos. Eu conheço, assim, professoras que têm desdobrado tanto mesmo com a pandemia, que tem feito a diferença incentivando a leitura. Sim, sim, com certeza. Então, professor, é com o senhor. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, fica à vontade, né? Eu estou à disposição. Estou aqui. Se tiver algo que eu possa fazer. E meu Instagram é maria.caetana, CAI. Então, se vocês precisarem de alguma ajuda, se vocês estão com alguma dificuldade no sentido de eu estou querendo desenvolver um projeto e eu não estou ajudando, quando se fala de leitura, foi para isso que eu formei, foi o juramento que eu fiz, né? Então,
Se vocês precisarem de qualquer ajuda com relação a qualquer coisa relacionada aí, essa questão de leitura, indicação de livros, seja indicação de livros para vocês lerem, pessoal, ou da área de trabalho, pode entrar em contato comigo. Eu vou colocar aqui meu Instagram e vou colocar também o meu WhatsApp. Então, precisar, pode entrar em contato. Posso não responder de imediato, porque quando eu estou atendendo... quando eu estou no trabalho, eu estou atendendo, eu não atendo o telefone. A não ser que eu olhe lá no visor e veja que é minha mãe. Do contrário, eu não atendo. Então, mas assim que eu ver, eu respondo. Então, qualquer coisa que precisarem, se tiver o que eu puder ajudar, estou à disposição. Tenho prazer. Falou de leitura, eu tenho prazer de ajudar. Agora que o professor dizendo que iria sortear livro, queria muito fazer isso também, mas eu nem sei quanto é o frete daqui para Maringá. Às vezes o frete é tão grande que nem compensa o livro. Ah, gente, vou dar uma dica aqui para vocês de um livro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ativar aqui a visualização da minha câmera para ver se eu estou conseguindo. Ó, uma das coisas muito importantes da leitura é você fazer anotações. Essas anotações ajudam muito, principalmente quando essa leitura é relacionada ao trabalho. Então, esse livro aqui é Livro de Marcar Livros. Ele é eu comprei pela Amazon, mas eu acredito que tem outras livrarias também. E aí, ele não só tem frases, dicas de leituras. Deixa eu colocar de novo. Não Veja deu pra ver. agora se dá. Livro de Marcar Livros. Pronto. Agora deu. Ele é muito bom porque ele vem com umas orientações que você pode seguir, dicas de livros, né? De livros importantes que você deveria ler, e aí você pode marcar se já leu, se não leu, ler. Tem também para você fazer anotações, por exemplo, eu digo que eu leio desde sempre. Então, muitas das vezes, eu pego um livro e, quando são os clássicos, esses livros mais conhecidos, você não esquece. Mas quando é um livro comum que você encontrou de alguma forma, você acaba esquecendo. Então, muitas vezes eu só lembro que eu já li aquele livro ou já vi aquele filme, depois que eu estou lendo, eu estou assistindo. Então, da mesma forma que tem esse de marcar livros, também o de marcar filmes. E aí ele é muito bom, porque ele vem com dicas de leitura, ele vem com espaço para você fazer anotações, ele vem com espaço vem com frases, vem para você dar notas, de você avaliar o livro. Então, pode ser para um primeiro momento para você fazer essa construção, e depois que você já tiver esse hábito, você pode usar um caderno comum mesmo. Ele é muito bom para ajudar, porque quando você faz as anotações, principalmente na graduação, que depois você tem que fazer TCC, então muitas vezes você lê algum material que era importante, mas como você não fez esse fichamento, você não recorda. E aí, tendo um caderninho de anotações, você pode gravar, por exemplo, você começou a ler hoje Pedagogia do Oprimido, então, até no caderno normal mesmo, você vai colocar lá, Pedagogia do Oprimido, do escritor Paulo Freire, comecei a ler tal data. E aí você vai colocando ali ao longo aquelas citações que lhe tocou por algum motivo, porque você achou que era importante para usar na sala de aula, porque você achou que ela poderia ajudar você na sua formação e você mesmo. Eu li um e-book recentemente que se chama A Maria que Não Vai com as Outras. Gente, pense em um livro maravilhoso, curtinho, bem simples, mas que te ajuda a ter uma percepção maravilhosa da vida, que é uma criança construindo um dicionário, porque ela diz que o dicionário dos adultos não ensina nada. E aí ela fala sobre amor, sobre trabalho, sobre vida, e aí o livro é maravilhoso. E apesar de se chamar Maria, a Maria que não vai com as outras, ele foi escrito por um homem, mas uma percepção maravilhosa. E aí eu fiz várias anotações desse livro, e vira e mexe, eu estou lá
olhando minhas anotações, verificando para não esquecer. O Pequeno Príncipe também, que é outro clássico, e que muitas das vezes a gente acaba esquecendo ao longo da nossa vida, né, aquilo que faz a gente ser a criança, e aí ele faz você rememorar. Então, é muito bom você fazer essas anotações, e de vez em quando você vai lá, remonta e vai lendo. Não seria... porque, assim, esse lista não é para mim, Bruna, ou é para o professor? Professor. Ah, pronto. Porque existe a lista, né, que você faz a lista dos livros que você leu, e tem o caderninho de anotações, né, que é como se fosse ou você pode fazer um resumo do livro, ou você pode colocar citações, frases do livro. Ou você pode colocar citações e no final você coloca frases. Também isso é válido. Eu estou falando para não ficar aqui no silêncio, viu? Mas se for para encerrar... Ok, professor. Então, o senhor diz para a gente como é que a gente faz, a gente encerra, a gente pode sair. Se eu tenho alguma pergunta para fazer, tem mais alguma coisa que vocês esperam da gente? Estou à disposição. Eu acho que ele já deu agradecimento para vocês duas já. Tá, então, eu também, boa noite a todos, eu agradeço ter participado, desculpa qualquer coisa, né? Maria, foi um prazer conhecê-la, tá? Igualmente, A visão professora. de uma bibliotecária é diferente do professor, adorei Sim. as dicas, né? Ainda mais eu trabalho assim, mais com ensino fundamental 2 e médio, então a gente tem uma outra experiência, adorei, tá? Obrigada por tudo. Agradeço a todos que participaram. Se precisar qualquer coisa, o professor Diego sabe onde encontrar, tá? Muito, muito obrigada. Quero aproveitar para agradecer. Concordo, professora. A gente tem um trabalho diferente, né? A gente trabalha com a leitura prazerosa, aquela leitura de formação. Vocês têm um plano pedagógico, um projeto que tem que seguir, então nem sempre dá para conciliar. Eu só vou encerrar aqui a Priscila Aparecida, que colocou, tem dica de livros infantis para aprendizagem? Aí depende muito do que você quer trabalhar, Priscila. Por exemplo, se você quer trabalhar a questão do folclore, tem um livro da Turma da Mônica, que é o do Marício de Souza, né, que ele tem agora eles estão lançando uns individuais, mas na biblioteca, por exemplo, a gente tem um maior, que tem todas as histórias do folclore, usando os personagens da Turma da Mônica. Por exemplo, tem uma história... tem a história que eu mais trabalho é a Caba Cabriola, porque a Caba Cabriola, ela fala do comportamento. Então, ele é muito bom. E aí vai depender do que você quer. Eu não gosto muito de trabalhar com contos de fada, porque o conto de fada, dependendo da forma como você trabalha, você pode crescer na ilusão da criança que tudo é maravilhoso, tudo é muito romântico. Então, eu prefiro trabalhar mais com livros que já comecem a trabalhar na criança esse senso crítico. Como, por exemplo, A Menina Bonita do Laço de Fita. Eu percebi em uma brincadeira na biblioteca que uma criança estava tratando uma menina de uma forma diferente porque ela era negra. Então, na hora, eu juntei todos para fazer uma roda de leitura e contei a história da Menina Bonita do Laço de Fita, que trabalha justamente essa questão do racismo. Então, eu sempre procuro buscar livros que passe algum conhecimento. Por exemplo, o presente de aniversário do Marajá, que fala sobre aquela questão de você seguir sua opinião, de você não ficar mudando a ideia toda vez que alguém lhe conta uma coisa diferente. Então, eu sempre busco livros
Não livros de lição de moral, que no final dê uma lição de moral, mas que faça com que a criança pense, né, que ela reflita. Então, o importante é isso, é você conhecer o público que você está atendendo para saber quais são as demandas. Por exemplo, se você percebe na sua sala que tem uma criança que é negra e que ela está ficando mais exclusa do que os outros, então você já percebe que pode ter ali uma influência, né, do meio que aquelas crianças vivem, ela pode estar com preconceito. Então, eu vou trabalhar leituras que, de uma forma bem tranquila, de uma forma bem lúdica, mostre que todo mundo é igual. Então, é só você ler seus alunos. Professor, muito obrigada, né? Deixo meus agradecimentos também para o Diego. Espero que eu tenha ajudado. Como eu disse, estou sempre à disposição. Se precisar, pode contar. E muito obrigada pelo convite. Professora, foi um prazer enorme, viu? E todos vocês. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Boa noite. Boa noite.